Ultra Fibra chegam na sua região. Queridos e amados irmãos, mais uma vez chegando na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, para celebrar a Deus mais uma vez na beleza da tua santidade, em nome de Jesus.
Edelvira Gale, seja bem-vinda, irmã Edelvira Gale. Eu quero saudar também meus amados irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Hoje eu vou usar a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia linda, uma Bíblia muito boa tradução, Bíblia de Jerusalém. Nesta noite eu estarei falando sobre o filho que retorna a casa. O filho que retorna a casa. Estamos também pregando no Facebook. Estamos no Facebook. Aleluia. Se você tem Facebook, você pode ir lá que estamos transmitindo pelo Face. Estamos transmitindo também pelo YouTube, para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O filho que retorna a casa. Se a voz estiver baixa, minha filha, você fala comigo. Aos queridos e amados irmãos do Facebook, Edson Viana, Homero Ribeiro, seja bem-vindo. No YouTube, Edelvira Gale, seja bem-vinda. Cristina Silva, seja bem-vinda. Tanda Maria de Carvalho, seja bem-vinda. Aleluia! Glória a Deus! Nesta noite, estaremos trabalhando na mensagem do Filho Pródigo, para a honra e glória de Jesus. Aquele menino que retorna para casa, retornando para casa, voltando para casa, voltando para casa. Aos irmãos que estão aí no Facebook, em nome de Jesus, inscreva no nosso canal. Pastor Abraão, mensagem da cruz. Aleluia! A parábola da ovelha, a parábola do filho pródigo, no livro de Lucas, no capítulo 15. Jesus, ele sempre falava através de parábolas, sempre através de parábolas que Jesus falava.
Era a maneira dele se comunicar através de parábolas. Sempre comunicou através de parábolas. E nesta noite, eu quero chamar vocês do YouTube, de todo lugar que você está agora. Venha ouvir a palavra de Deus. Um certo homem tinha 2 filhos. Livro de Lucas, capítulo 15. O homem tinha 2 filhos. O mais moço disse para o pai: Pai, dá minha parte da minha herança, que me cabe. E o pai, dividindo os bens entre eles, pouco dia depois, ele juntou tudo que ele tinha e partiu para uma região longe e dissipou sua herança numa vida devassa. Gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm tudo o que comer, e eu aqui padeço de fome. O filho que retorna para casa. O filho que retorna para casa. Aleluia. A reabilitação do homem é quem nessa parábola é onde você se encaixa nessa história. É a pergunta que eu deixo para todos vocês. Em qual parte desta história você se encaixa? Aonde você se encaixa nessa história? Aonde você se encaixa nessa história? Nessa parábola do filho pródigo? Aonde você se encaixa? Ivane Luiza, seja bem-vinda. Cid Vaz. A parábola da ovelha. A parábola da dracma perdida. A parábola do filho pródigo. Apresenta em traços claros a misericórdia e o amor de Deus. O amor de Deus para com que dele se desviam. Embora se tenham dele se apartado. A paz do Senhor, irmã Francineide Maria. Mesmo que eles se apartam dele, ele jamais os abandona. Deus jamais abandona vocês. Deus jamais abandona vocês, Aldinete Santos. Deus nos abandona na miséria. Ele está cheio de amor. Ele está cheio de compaixão.
para com todos que estão expostos às tentações, às astúcias do inimigo. Na parábola do filho pródigo, é-nos apresentado o procedimento do Senhor com aqueles que uma vez conheceram o amor paterno, mas sentiram no coração deixar o Pai. E o Pai os deixou levá-los cativos à sua vontade. Quantos filhos abandonam seus pais? Quantos filhos abandonam seus lares? Quantos filhos abandonam a tua família? Quantos deles abandonam? Lúcia Santos, seja bem-vinda. Aleluia! Um dia o filho chegou diante do pai e ele disse: Pai, me dá a herança que me pertence. Ele só teria direito à herança quando o pai morresse. Aí a herança seria dividida entre ele e entre o irmão dele. Mas ele disse naquele dia: Pai, me dê a minha parte da minha herança. Pai, me dê a parte da minha herança que me convém. Eu quero a minha herança hoje, agora, neste momento. E ele pegou a sua herança. O filho se cansou da casa do pai. O filho se cansou da sua mãe. O filho se cansou do teu irmão. O filho se cansou da fazenda. Ele se cansou de receber tudo na mão. Ele agora queria ir embora. Ele não queria mais continuar ao lado do pai, nem do lado da mãe. E ele pega tudo que ele tem. Ele junta tudo. E ele vai embora. Ele deixa o seu pai chorando na varanda da casa, da fazenda. Os empregados estão lá. Irmã Neia Carvalho, um grande abraço. Quantos de vocês também já pensaram um dia deixar a casa do pai? Quantos de vocês já pensaram um dia deixar a casa do pai, deixar tudo que você tem e ir embora, Mário Jorge? Quantos de vocês já pensaram em ir embora e nunca mais voltar, e nunca mais retornar? Na parábola do filho pródigo, nos mostra o procedimento de Deus com aqueles que uma vez conhecem o amor paterno. Quantos que chegam ao conhecimento da verdade, chegam ao conhecimento do amor de Deus, e depois eles o abandonam, vai embora, deixam tudo e não dão valor. Quantos fazem isso até hoje? Quantos vão embora e nem se preocupam
Como é que o meu pai vai sentir? Como é que minha mãe vai sentir? Dorival Bezerra, seja bem-vindo. Não pensam na dificuldade. Não pensam na dificuldade. Não pensam na tristeza da mãe. Não pensam na tristeza do pai. Em ter que deixá-los ir embora. Muitos estão cativos pela vontade. Eles estão indo embora. Indo embora. Filhos estão indo embora de suas casas. As filhas estão indo embora de suas casas. Eu ainda me lembro, quando esta casa era cheia de criança, minhas 2 filhas e meu filhão, eles ainda eram muito pequenininhos. Eles ainda eram uma criança muito pequena. E naquele momento, havia alegria, havia barulho, havia festa. A gente comemorava 5 aniversários ao ano. O aniversário da minha filha mais velha, o aniversário da outra filha, o aniversário do meu filho, o aniversário da sua mãe e o meu aniversário. A minha filha faz aniversário agora, dia 28 de novembro. Ela disse: papai, eu não tenho mais alegria para comemorar o meu aniversário. Não temos mais alegria para comemorar o Natal, comemorar o Ano Novo. Porque quando alguém faz falta na família, fica aquele vazio, fica aquela tristeza, fica aquela angústia. Não temos mais alegria para nada. Tudo que a gente faz para poder se alegrar, a gente não se alegra. Quando perdemos alguém, quando o filho vai embora, quando a esposa, alguém morre da família, aquele buraco ninguém preenche. E eu digo mais, nem Deus preenche aquele buraco. Deus, Ele somente alivia a dor. Deus, Ele apenas conforta. Mas aquele buraco fica aberto para sempre, para sempre, para sempre. Então, quando aquele filho mais novo chegou, papai, eu quero ir embora. Eu estou cansado da sua casa. Eu estou cansado da tua família. Eu não quero mais ficar aqui. Aqui tem cheiro de pobreza. Eu não aguento mais comer a mesma comida. Eu não aguento mais ver mamãe falando comigo toda hora. Eu não aguento mais ver meu pai me chamando a atenção toda hora. Você entendeu? Entendeu, Dorival? Meu querido irmão, o Wilton Lamana. Graça e paz, Wilton Lamana. Não dá, a dor fica. O filho, ele vive com o pai e a mãe durante 20 anos. 12, 15, 16, 18, 20, 30 anos. Tem filhos que vivem com o pai e a mãe 40 anos. E ele sai de casa porque ele conhece um amor da vida dele, vai constituir família agora. Mas aquele tempo que ele conviveu com o pai e a mãe, ele deixou marcas. Ele deixou uma história. Ele deixou um legado.
E a mãe é a que mais sofre. É o que mais sofre. Quando o filho se casa, vai embora, a mãe sofre 3 vezes mais do que o pai. Quando uma filha se casa, é pior ainda, porque a filha é ligada à mãe mais do que ao pai. E a minha esposa sempre falava comigo: Abraão, quando eu morrer, você vai ficar sozinho. Eu dizia para ela: e quando você se for? E quando eu me for, você também vai ficar o maior tempo sozinha? E lágrima descia pelo olhar da minha esposa, eu não sei. Por isso que ela sempre dizia: eu não quero chegar à idade da velhice para ficar dependendo de um ou dependendo de outro. E Deus, na sua infinita bondade, resolveu levá-la para sempre, para sempre, para sempre. Nesse momento, eu digo a vocês com toda certeza, hoje que eu estou vivendo a maior parte do tempo da minha vida sozinho, eu e Deus, e meus bichinhos que estão aqui em casa, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu digo com toda certeza, o Espírito Santo, ele conforta. O Espírito Santo conforta, mas ele não preenche. Ele não preenche o vazio que alguém deixou na sua vida. Ele somente conforta o seu coração, mas ele não preenche. Porque o Espírito Santo não é corporal, ele é espírito. Ele é espírito, então ele vai apenas te confortar. Você fica conformado. Você aceita, mas ele não preenche aquele vazio. O que preenche o seu vazio é o tempo. O tempo é que cura. O tempo é que preenche. Não venha me dizer isso, Deus ele enche, ele preenche você. Não, ele somente conforta. Porque tirou de você alguém que vivia do teu lado. Alguém que tinha carne, que tinha osso, que cuidava de você, te dava banho, te alimentava, arrumava a casa, cuidava de você, trabalhava com você, vivia com você, te dava amor, te dava carinho, te dava presença. Então, quando Deus recolhe alguém de uma família, o estrago é feito. Eu não posso pregar uma mentira para vocês aqui nesta noite, eu não posso. Dizer que alguém da tua família se foi, morreu e está tudo bem, não está bem. Nunca vai ficar bem. Agora, eu estou falando de alguém que te amava. Deus vai preencher o vazio, ele não preenche. Porque ele é Deus, ele é Espírito. Ele te conforta. Ele pode aliviar a dor. E nem se você casar de novo, não é preenchido. É por isso que muitos entram em depressão. É por isso que muitos sofrem, ficam depressivos e acabam morrendo. Teve uma irmã aqui, ela acabou de falar comigo: você está bebendo água? Mas beber água não vai resolver o meu problema, irmã Luísa. Você está abatido? Você está triste? Claro que eu estou.
Eu estou sozinho. Eu estou aprendendo a viver com uma coisa que eu nunca vivi. Eu estou me acostumando a viver assim. Esse menino, quando chegou perto do pai dele, falou: papai, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora, acabou. O Mário Jorge está falando aqui no Facebook: eu perdi meu filho, pastor. Eu sinto a falta dele até hoje. Até hoje eu sinto a falta do meu filho. O Mário Jorge está falando aqui. O presbítero Hélio Silva também está falando a mesma coisa. Ele alivia, ele conforta, mas preencher ele não preenche. Não preenche. Hoje eu conversei com minha irmã no telefone, ela disse: pastor, a minha filha faleceu, tem 20 anos. Até hoje eu choro. Até hoje eu sinto a falta da minha filha, pastor. Ela foi assassinada. Ela tinha apenas 15 anos de idade. Eles mataram a minha filha a tiro. E até hoje, Marilá, que eu sinto falta da minha filha, a mulher chorava. Lágrimas desciam pela face dela. É por isso que a Bíblia, ela sempre diz que todos os homens de Deus que perderam suas esposas, perderam seus maridos, Deus preparou outra para preencher o vazio. Quando Sara morreu, Abraão ficou desorientado. Quando Sara morreu, Abraão ficou quebrado, ele ficou em pedaços. Ele vai na gruta de Maquipela para enterrar Sara, a princesa dele. Aí Deus viu o estrago que foi na vida de Abraão ter tirado a Sara dele, já era idosa. Entendeu, Patrícia? E naquele momento, Deus disse a Abraão: vou te preparar uma outra companheira. E Deus prepara Setura. Setura. Agar era uma escrava de Abraão. Mas Setura veio a conhecer Abraão e eles se casaram. Aí a Bíblia fala que Setura confortou o coração de Abraão. Preencheu o vazio na vida de Abraão. Eu fico estarrecido quando eu vejo pregadores, irmãos falar isso. Ninguém preencheu a falta do filho na vida deste homem, gente. O filho dele foi embora. Todo dia ele ficava na porta da varanda da fazenda, olhando o horizonte. Meu filho volta hoje. Meu filho volta amanhã. Você sabe quantas vezes que eu abro o portão aqui de casa para ver se a minha esposa está vindo? Mais de 10 vezes por dia. Alguém bate no portão, eu vou atender. Eu vou lá no portão, eu olho a rua, eu olho o movimento da rua, eu olho a frente da nossa casa, porque o silêncio aqui dentro da casa é estarrecedor. A solidão aqui é terrível. É pior do que você viver num cativeiro. É como se você estivesse dentro de uma cela, preso, solitário.
nessa parábola do filho pródigo, o diabo estava na mente deste menino. Estava. Mas ele foi levado cativo à vontade dele, à própria vontade. O filho mais novo estava cansado da casa paterna. Ele cansou. A liberdade dele era reprimida. Ele dizia: eu não aguento mais, em tudo que eu faço eu sou reprimido. Quantos filhos são assim, gente? Casam cedo porque quer ficar livre da mãe, ficar livre do pai. E a maioria só aprende a dar valor à mãe, dar valor ao pai depois que casam. Quando estão solteiros, eles querem casar. E quando casam, eles querem voltar para casa. Porque sente a saudade da mãe. Sente a saudade do pai. Amados, eu nunca tive pai. Eu nunca tive mãe. Mas se eu tivesse pai hoje, e se eu tivesse uma mãe, eu não ia deixar ele sozinho de jeito nenhum. Por que eu falo isso? Porque eu fui órfão. Eu sei a falta que faz uma mãe. Eu sei a falta que faz um pai. Eu sei. Eu sei. O filho disse: estou cansado. Vocês só ficam me reprimindo. O amor, o cuidado do pai, foram mal interpretados pelo filho. Muitos filhos interpretam o nosso zelo de uma forma que não condiz com a realidade da vida. O menino diz: mamãe, a senhora está enchendo meu saco toda hora. É assim que eles falam. Muitos falam assim. O meu filho Lucas, que está vendo a live, ele nunca me desrespeitou. Ele nunca dirigiu uma palavra grossa, tanto na mãe dele como para mim. Mas filhos hoje chama o pai de velho, chama a mãe de velha caduca. Ele quer chegar a hora que ele quiser. Ele quer ficar em casa a hora que ele quiser, sair a hora que ele quiser, fumar a maconha que ele quiser, beber a cerveja que ele quiser. Ele quer voltar a hora que ele quiser. Esse tem sido o problema das igrejas hoje. Aquele menino, com certeza, ele pediu a herança, que ele se sentia reprimido. Mas não era reprimição, era amor. Era cuidado. E determinou a seguir. Ele seguiu o seu pensamento. Ele seguiu a própria inclinação dele. Ele disse: eu estou decidido, eu vou embora, e acabou. Ele não queria saber se a mãe ia sofrer. Ele não sabia se o pai ia sofrer. O pai já era idoso. O pai já era um homem velho. Edileuza Maria, seja bem-vinda. Eu vou seguir adiante. Aquele rapaz, ele nunca reconheceu nenhuma obrigação, nenhuma, para com o pai.
Ele não reconhece nenhuma obrigação com o pai dele. Imagine uma coisa dessa. Ele não exprime gratidão. A única coisa que o filho pode demonstrar para o pai ou a mãe dele é gratidão. É gratidão. Você, filho que está me assistindo, vocês aí do Facebook, do YouTube, você ainda tem um pai, tem uma mãe, talvez já são velhos, já são idosos. Chega perto do seu papai e diga: papai, gratidão. Como eu agradeço de Deus ter dado um pai para mim como o Senhor. O Senhor tem sido uma bênção na minha vida, papai. Faça isso. Vai lá, dá um abraço na sua mãe e diga: mamãe, não existe mulher igual a senhora. Ele não exprime gratidão, gente. Ele reclama o privilégio do filho. Ele reclama o privilégio de filho. Quero a minha herança. Quero a minha herança. E existe filhos assim. Entendeu, irmã Magda? Existe filhos assim. Estão preocupados com a herança. Estão preocupados somente com o dinheiro que está na conta. Estão preocupados em o pai e a mãe morrer e eles ficarem com a herança, ficar com o dinheiro do pai, com o dinheiro da mãe. Alguns casam, ficam apertados, vão aonde? Vão procurar a mãe, vai procurar o pai. Valdir Alcântara, seja bem-vindo. Eu sempre fui um pai exemplar. Eu sempre procurei dar o exemplo. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca joguei nada, nunca fiz jogos em Telecena, Mega Sena, nada. Nunca entrei em bares, nunca. Para que eles fossem filhos de excelência, filhos gratos, filhos agradecidos a Deus. A minha filha passou aqui há pouco. Ela veio trazer a janta para mim. A minha filha, sabendo que eu ia ficar sozinho aqui hoje, que a minha filha mais nova foi para a casa do noivo, ela veio trazer a janta pronta para mim não precisar fazer janta. Filho que reclama o privilégio. Filho que reclama o privilégio dos bens. E reclama do privilégio de filho para participar dos bens do pai. Tem uns que acabam matando o pai, acabam matando até a mãe para pegar a herança fora do tempo. Saindo de casa com a parte da fortuna. Mas o dinheiro acaba, gente. O dinheiro acaba. A vida é uma roda gigante. Ele pega os seus bens. Ele exige o direito de herdeiro. O direito de herança. Ele pega a parte da fortuna e ele vai embora.
Agora você imagina a mãe arrumando a mala daquele menino. Ele era o caçula da casa. Ele reclamava dos bens. E ele vai embora. Ele vai para uma terra bem distante, querendo dizer, nunca mais eu quero ver meu pai. Nunca mais eu vou ver a minha mãe. Eu não quero ver o meu irmão. Eu vou embora. Eu vou embora. Ele foi para uma terra distante, para que ninguém soubesse dele, para que ninguém o perturbasse, para que ninguém o viesse atormentá-lo. É uma ingratidão em cima de ingratidão. É uma ingratidão em cima de ingratidão. Mas ele vai embora por uma terra muito distante, terras estranhas. Ele não conhecia ninguém lá. Então ele vai embora. Irmã Inês Portela, seja bem-vinda. Ele vai embora para bem longe. E ele perde tudo no fogo do prazer. No fogo do prazer. Ele perde tudo. A herança que o pai tinha ganhado com tanto suor. A herança que o pai tinha conquistado desde quando ele era jovem. Ele pega aquela herança ele gasta no fogo do prazer, na prostituição, com mulheres da vida. Ele estava envolto pelas bênçãos do amor de Deus. Não há nada que o pecador inclinado à satisfação própria e aos prazeres pecaminosos, mas deseje do que a separação de Deus, o filho ingrato. Amados e queridos irmãos, vamos orar pelo irmão Eduardo Fonseca. Escreve no meu canal, irmão. Vamos anotar o teu nome para oração. Ele era um filho ingrato. Ele começa a reclamar das boas coisas de Deus, como suas por direito. Ele recebe as coisas como coisa muito natural. Tudo que dá para nós não é natural, gente. Tudo que Deus dá para nós é tremendo. Entendeu, Edivânia Silva? Deus deu para você
É hora de você agradecer. Não agradece nem presta serviço algum de amor. Quanta gente existe assim? Quantas bênçãos, quantas vitórias o Senhor tem dado a nós. Quantas. A vida daquele menino estava centralizada no eu. No eu. O eu tinha arruinado aquele jovem. Todos que querem viver separado de Deus, dissipa seus bens, morre sem nada, morre na pobreza. Um dia foram ricos, mas acabaram ficando pobres de novo. Hélio, muito obrigado. Ele desperdiça os preciosos anos de trabalho do pai. Ele esbanja as forças do intelecto humano. Ele derrama a alma dele e o coração dele no pecado e na luxúria. Agora ele trabalha para a sua eterna perdição. Quando o filho faz isso, ele está se condenando a morrer na perdição. O filho, em sua miséria, ele volta a si. Ele olha que tudo é ilusão. O mundo é uma ilusão. Os prazeres do mundo é uma ilusão. No mundo tudo é transitório. Tudo é aleatório. Com Deus, com Cristo, tudo é eterno. Tudo é eterno. Tudo é eterno. Glória a Deus. Vamos orar pela sua colega Edivânia. Tudo é transitório. Não confie no mundo. Não confie no mundo. O poder ilusório de Satanás, que exercia sobre ele, foi quebrado. Miserável como era o filho, ele achou esperança na convicção do amor do pai. Quando o parafuso aperta, ele lembra do papai. Ele lembra da mamãe. Ele achou esperança. Mãe é algo precioso de Deus, gente. Eu estava ouvindo hoje o pastor Joarribe Paralim pregando. Ele disse que ele foi fazer um funeral de uma grande serva de Deus. E a filha desta mulher, desta serva de Deus, chegou perto dele e disse: pastor Joarribe, será que a mamãe sabe que a casa aqui está cheia por amor a ela? A mãe dela estava sendo velada no caixão, lá na sala da casa. E o pastor Joarribe Palharim iria fazer o sermão do velório. E ela chegou chorando e disse: pastor, será que mamãe está feliz?
porque vendo a casa cheia, como que as pessoas amavam mamãe, como que as pessoas gostavam de mamãe, uma grande serva de Deus. O pastor Joaribe disse que sim, ela está vendo. Quando ele foi orar, irmão Gilberto, seja bem-vindo, Gabriel também, vão se inscrevendo em meu canal. Quando ele foi orar, ele disse: Deus, se a sua filha está aí no paraíso, e ela está ouvindo este sermão no velório dela, permita que essas meninas, suas filhas, vejam que ela está feliz. E o corpo daquela mulher, ali dentro daquele pequeno caixão, ela abriu os olhos e deu um lindo sorriso para as filhas dela. Ela estava lá. Quando o pastor Joaribe Pararim falou: Deus, permita que elas saibam que ela está feliz. Ela abriu os olhos e ela sorriu. Meu Deus! E novamente ela voltou a fechar os olhos. Não existe morte para o crente. Não existe morte para o crente. Se você é um salvo em Cristo Jesus, nesta noite eu vou te dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou lá preparar lugar para vocês. Eu vou lá preparar lugar. Eu vou lá preparar lugar. Ela sorriu para as filhas de dentro do caixão. Ela tinha morrido há mais de 48 horas. E ali no velório, ela abriu os olhos e deu um sorriso para as filhas e fechou os olhos de novo. Deus permitiu que ela fizesse isso. Ouviu, minha filha Lídia? Deus é um Deus tremendo e maravilhoso. O filho achou esperança na convicção do amor do Pai. Ele estava no meio dos porcos. Ele estava desejando comer as bolotas de lavagem que os porcos comiam. E a lembrança vem em sua memória. É na miséria que nós lembramos de Deus. É quando vem o câncer, é quando vem a dor, é quando vem, você vai morrer. Nós lembramos de Deus. Aí você não faz palhaçada na live. Aí você não fala mal do pregador. Aí você procura o pregador. Encontre esperança hoje no amor do Pai, igreja. Encontre esperança hoje no amor do Pai. Encontre esperança hoje no amor do Pai. Glória a Deus.
aquele que estava impelindo para o lar. Ele disse: eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para os braços do Pai. Eu vou voltar. Aquele homem tinha conquistado uma fazenda. Ele era um fazendeiro. Aquele pai era criador de ovelhas, talvez de gado. Tudo ele tinha conquistado para os filhos. E o meu caçula, que eu amava, ele me abandona. Ele vai embora. Ele retornou para o lar, porque ele sabia que o pai iria recebê-lo, porque pai é pai, pai é pai. Todo dia o pai estava olhando para o alto da montanha, estava olhando ao longe para ver se o filho viria, olhando para ver se o filho vinha. Há uma história que diz que um pai amava um filho demais, e o filho foi embora ainda jovem. E o filho fica 20 anos fora de casa, não dá notícia, não telefonema, nenhuma mensagem, nada. Mas um dia, o filho diz: papai, eu estou voltando para casa. O pai ficou todo feliz. Ele correu e disse: querida, o meu filho mandou uma mensagem para mim. O meu filho está chegando. Ele está voltando para casa. Depois de 20 anos, o filho estava retornando. Jeová Ribeiro, escreva no meu canal, meu querido. E o filho falou: pai, se o senhor me perdoa por eu ter ido embora ainda jovem, hoje eu já tenho meus 40 anos. Se o senhor ainda me recebe, eu sei que o senhor é um homem idoso. Se o senhor ainda me ama como filho, coloca um lenço branco lá naquela árvore que tem ao virar a curva daquela estrada. Coloque um lenço branco na árvore e eu saberei que o senhor me ama. Mas se o lenço não estiver lá na árvore, eu nem vou aproximar da fazenda, porque eu sei que o senhor está magoado comigo. Quando aquele rapaz estava chegando na fazenda, a uns 500 metros de chegar naquela curva, quando ele começou a chegar perto daquela curva, ele viu a árvore. A árvore estava toda forrada de branco. Tinha lenço branco em toda a árvore, do tronco até o último galho em cima do topo. A árvore estava toda forrada de lenço branco. Isto é Pai. Isto é Pai. Coisa que eu nunca tive. Eu nunca tive o privilégio de correr pequenininho para o meu papai me pegar no colo. Mas o meu filho Lucas, quando era menininho, quantas vezes eu chegava do trabalho, ele corria: mamãe, papai chegou. Ele pulava nos meus braços. E eu colocava no meu ombro.
Papai, estou voltando para o lar. Papai, estou voltando para casa. Valda-mana, volte para a fazenda. Vamos matar o cordeiro. Valda-mana, vamos matar o cordeiro agora. O filho sabia que o pai estaria lá esperando por ele. O meu filho, todos os dias, ele se colocava no portão, com a sua irmã, com a Lídia e com a Sara. Quando dava 18 horas, eles ficavam sentados ali fora, porque sabiam que eu iria aparecer lá no alto do morro, descendo com a sacola de compra nas costas, trazendo biscoito, trazendo pães, trazendo mortandela. Esse é o bom pai, o bom pai, o bom pai. O filho diz: agora eu vou voltar para o lar. Eu vou confessar a minha culpa. Ele vai a caminho. Ao longe, o pai o vê. O pai está vendo o seu filho, mas é apenas um vulto. A vista dele não está boa, mas o pai o vê. O pai vê ele lá de longe. Aleluia. Deus está vendo você. Deus está te vendo. Glória a Deus, Ele está te vendo. Ao longe o pai o vê. E não permite que os olhos dele vejam a miséria. Não permite que ele veja os trapos que o filho dele está vestindo. Ele viu que o filho estava em completa miséria. Ele viu que o filho estava vestindo os trapos. E a sua irrequieta juventude, o filho pródigo, era considerado o pai inflexível e austero. Mas ele sabia que o pai não era áspero e nem severo, que ele era um pai amoroso. Ele sabia que o pai não ia colocar julgo nele e nem oprimi-lo. Aleluia! Deus abriu os olhos daquele jovem. E ele então recebe o seu filho cheio de compaixão. Cheio de compaixão. O pai não era um tirano. Mas ele estava ansioso por abraçar o filho arrependido. Ele queria abraçar o filho. Irmão Fernando, inscreva no meu canal, Deus te abençoe, seja bem-vindo. O pai, ele não tem paciência para esperar o filho, e o pai corre.
O pai sai correndo ao encontro do filho, ele vai correndo ao encontro do filho. Ele já é um homem velho, ele é idoso, mas ele corre. É a única parte da Bíblia que diz que Deus correu. Correu. Deus está correndo em sua direção. O pai correu em direção dele. E não somente isso. O pai corre. Ele o abraça. E ele o beija. No hebraico está dizendo que ele não dá somente um beijo, ele vai beijando. Ele beija o filho. Dezenas de vezes ele beija o filho. Dezenas de vezes. Ele beija o seu garoto. O abraço do pai. O abraço de Deus. O abraço de Deus. O abraço de Deus. Ele o beija. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. O salmista, no Salmo 103:13, ele diz: o pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia. Irmão Hélio, Deus se compadece de você, meu irmão. Inês Portela, Deus se compadece de você, irmã do Senhor. Na parábola não é censurada a má conduta do filho. Lucas, o médico amado, não censura a má conduta do filho, porque ele sente que o passado já está perdoado. O passado já está perdoado. Deus não fica citando o pecado dos seus filhos. Assim Deus fala aos pecadores: desfaço as suas transgressões. Eu mando elas embora como a névoa. Eu acabo com teus pecados como a nuvem. Isaías 44:22. Perdoarei a tua maldade. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados, diz o Senhor. Jeremias 31:14. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, se compadecerá dele. Torne, porque nosso Deus é grandioso em perdoar. Isaías 55:7. Aleluia. Fátima Gadela, seja bem-vinda.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, eu vou buscar-se a maldade de Israel e não será achada. Os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 50:20. Que segurança da voluntariedade de Deus em receber o pecador Inês Portela. Arrependido. Ele escolheu o teu próprio caminho, arrependimento. Vagaste longe de Deus. Desfrutou os frutos do pecado, da transgressão. Mas ele se desfazer em cinza nos lábios, e agora os bens dele estão dissipados. Os planos deles estão mortos. Suas esperanças estão mortas, agora ele é um solitário, ele está desolado. Agora aquela palavra, aquela voz fala ao coração daquele menino. Chega-te a clara e distinta a voz do Pai. Levantai-vos e andai. Levante nesta noite. Não será aqui o vosso descanso. A corrupção está destruindo, sim, grandemente. Miqueias 2:10. Volta ao lar do Pai. Ele está te convidando esta noite, dizendo, torna-te para mim, porque eu te lavei, eu te remi. Volta para mim. Isaías 44:22. Volta! Irmão do Facebook, volte para a live do pastor Abraão. Volte! Não dê ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor. Não dê ouvido. Não espere você se tornar bom para ir a Deus. Se esperar até lá, você nunca irá a Ele. Se Satanás te mostrar as vestes imundas, repete a promessa de Jesus. O que veio a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Diga ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Faz a oração que Davi fez. Purifica-me com isopo e ficarei purificado. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51:7. Retorne para casa. Levantar e vou ter com meu Pai. E lá está ele indo ao seu encontro. Ao se aproximar-se um passo que seja em arrependimento, Deus vai te perdoar. Agora ele virá cingir você com os braços infinito de amor. O ouvido ao seu clamor está aberto ao clamor da alma contrita e ferida. O primeiro anseio do coração por Deus lhe é conhecido. E é proferida uma oração, por vacilante que seja,
jamais uma lágrima vertida, por mais uma secreta oração, e jamais alimentando um sincero anelo de Deus. Ele está débil, ele está fraco. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, expressa o desejo de coração. Sai-se a graça que opera na pessoa do filho pródigo. Irei, vou encontrar com meu papai, vou encontrar com meu pai. Vou me encontrar com meu pai. Seu pai tirará as vestes manchadas de pecados. Quando Zacarias profetizou, o sumo sacerdote Josué estava em pé diante do anjo do Senhor, com vestimentas imundas, representa o pecador. O Senhor disse: tirai-lhe as vestes sujas, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Eu preguei sobre vestes aqui. Ele está colocando nele vestes novas. Puseram uma mitra limpa sobre a cabeça dele, do filho pródigo, e vestiram de vestes. O pai disse: corram depressa. Corram depressa. Traga o melhor vestido. Vista o meu filho, tire esses trapos dele, calce o sapato de novo nos seus pés, coloque o meu anel em seu dedo de novo, traga o meu manto e cubra o seu ombro, aleluia. Vestidos, proteção, manto, cobertura, aliança, nova aliança restaurada, sapatos, segurança. Ele está voltando para o lar. Ele está voltando para o lar. Assim Deus vestirá de vestes de salvação, cobrirá com o manto da justiça. Isaías 61:10. Glória a Deus. Quando o filho pródigo volta, o filho mais velho estava no campo. Ele ouve a música, ele ouve as danças, e ele pergunta: que barulho é esse? Ele diz: o teu irmão voltou, teu pai matou o bezerro cevado, porque ele recebeu são e salvo. Mas ele ficou irado, ele não quis entrar na festa. Esse irmão mais velho, ele não entendia que tudo que o pai tinha era dele, que ele era herdeiro, que ele era dono daquilo tudo. Às vezes estamos dentro da igreja e nós não sabemos que somos dono daquilo tudo. Nós somos dono do céu, somos herdeiro com Ele, lavados e remidos pelo sangue dele. Irmão Adário, seja bem-vindo. Ele não participa da alegria paterna pela volta do errante. Os cânticos de alegria não lhe inflamam contentamento ao coração. Ele então agora está com ciúme. Ele não quer entrar para dar as boas-vindas ao irmão perdido.
Ele considera um insulto a ele mesmo, a festa para o irmão. Quando o pai sai para argumentar com ele, o orgulho e a maldade afloram no coração do irmão mais velho. A natureza dele é revelada. Então ele fala sobre o serviço, fala que nunca foi reconhecido. Então ele fala da ingratidão mostrada ao filho ingrato que acaba de voltar. Que seu serviço era antes de servo e não de filho. Amados, toma posse da tua bênção nesta noite. Você é herdeiro com Cristo. E ele retornou para casa. O céu tem duas festas no céu, duas. Primeiro, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a alegria no céu. Segundo, quando alguém morre em Cristo Jesus, a festa no céu. Quando ele recebe um dos seus servos, que partiu para a glória, ele recebe com alegria. Ele recebe com alegria. O pai disse para ele: filho, você sempre está comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Por isso que toda a vida eu falei com meus filhos: essa casa não é minha, esta casa é de vocês. Por que vocês não constroem uma casa aqui em cima? Para ficar mais perto do pai, ficar mais perto da mãe. Aqui daria para fazer uma casa enorme. Mas eles saíram, se casaram, e cada um teve a sua vida aqui na nossa cidade. Eles moram logo aqui perto. É 15 minutos de carro de lá aqui. Mas seria uma alegria a gente poder ter um filho ou uma filha perto da gente. E eu sei que o ano que vem, a minha filha caçula também vai embora. Ela vai se casar. E eu sei que eu estarei completamente passando os meus dias e horas mais solitário e mais só. Mas eu sei que Deus, Ele já nos criou para que o círculo da vida possa continuar. Vocês que são pais e mães que estão me assistindo, vocês sabem que o ciclo da vida é este. Você casa, você constitui família, você cria os filhos. E eles são igual passarinho, quando eles crescem, eles vão voar. Eles voam para longe. Eu sempre digo, não criamos filhos para nós, criamos filhos para os outros, não para nós. Por isso que a Bíblia diz que os filhos é a herança do Senhor. Eles não é nossos, é do Senhor. E eu agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu. Eu agradeço. Porque ela me deixou uma herança. Ela não me deixou uma promessa, ela me deixou uma herança. E esta herança vale todo o ouro do mundo. Meus filhos, a minha herança. Meus filhos, é meu legado. Meus netos, é minha vida. Minha família, é minha herança. Obrigado, bem. Muito obrigado.
minha herança, minha herança, minha herança, minha herança, minha herança. O filho não precisa esperar uma recompensa ou uma dádiva. Todas as minhas coisas são suas. Só deves confiar no meu amor e tomar o dom que é lhe oferecido gratuitamente. Nesta noite, filhos que estão me assistindo, você tem que discernir o amor da tua mãe e o amor do seu pai. Este teu irmão, ele estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. Foi levado o irmão mais velho a ver seu espírito mesquinho e ingrato. O irmão mais novo agiu impiamente, mas era ainda e sempre será seu irmão. Arrependeu-se então o irmão mais velho do seu amor próprio e a dureza do coração. A parábola ainda não tinha terminado. E agora você decide qual será o epílogo. Qual será o final desta parábola? Esta parábola é a sua história, é a minha história. Éramos pródigos, estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa. Estamos como pródigo neste mundo. Muita dor, muito sofrimento. Estamos voltando para casa. Voltando para casa. Aleluia. A alegria vai prosseguir, amados. Nossa alegria será restaurada quando nós tomarmos o nosso lugar ao lado do Pai. Que mensagem que Deus deu para vocês esta noite. Aquele a quem muito se amou, muito se perdoou. Amou também muitos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia! Louvado seja Deus! É lindo, não é? O Pai corre, o Pai abraça, o Pai beija. O Pai todo dia não dorme. Todo dia meu filho pergunta de manhã: papai, o senhor dormiu bem? A minha filha pergunta: papai, como é que o senhor passou a noite? Eu sempre digo: não consegui dormir. Não consegui dormir. O meu bichinho tem estado comigo. Olha aqui. Meu fiel companheiro.
tem estado comigo o dia todo, a noite toda. Ele amava a mãe demais. Quando a minha esposa estava indo para o hospital, ela disse: fica aqui orando e cuida dos bichinhos. Cuida dos bichinhos. Eu tenho o Gabigol, que é esse cachorrinho aqui, tenho o TJ, que é o Cheetos, que ele é cego dos olhos. E a minha filha adotou uma gatinha, que ela chama de Bela. Ela disse: papai, não estou aguentando tanta tristeza, eu preciso adotar uma gata. Ela arrumou uma gatinha. Mas eu estou vendo que a gatinha não está conseguindo ajudá-la. Glória a Deus, aleluia! Mas é assim mesmo. A vida é assim mesmo. A vida sempre ela nos apresenta desafios a ser percorrido. Desafios a ser percorrido. Vocês sabem disso. Nesta parábola nós encontramos a misericórdia de Deus. Como que Ele é um Deus de misericórdia? Quando Ele fala da parábola da dracma, Ele fala da parábola da ovelha perdida. Mas quando Ele fala do filho pródigo, Ele mostra a grande misericórdia de Deus. Aleluia! O coração do Pai estava ligado ao Filho de todas as formas, na esperança, no amor, na certeza que aquele Filho voltaria. O Filho voltaria. Estou terminando, amados, estou terminando. Glória a Deus. Nessa parábola, Jesus Inês Portela, Ele revela o coração de Deus para nós. O coração de Deus é revelado para mim e para você nesta parábola. Lindalva Gonçalves, seja bem-vinda. Aleluia. Não é apenas uma história, mas é um retrato do amor do Pai e da nossa própria jornada. O retrato do grande amor de Deus. O mundo hoje valoriza o afastamento. O afastamento e a autossuficiência. Mas na parábola, Jesus ele convida a humildade e ao arrependimento. O desejo de se afastar tem afastado vocês de nós fora do tempo, meus filhos. Quando você vai na casa do seu pai e da sua mãe, não tem o desejo de ir embora mais cedo. Fique mais um pouco.
porque talvez aquele momento será o último da sua vida, é que você vai ver a sua mãe e ver o seu pai. O filho mais novo não esperou o momento certo, mas ele disse: é agora que eu quero, eu vou embora agora. Terra distante. Quanta gente se afastou há anos de casa e acabam morrendo em terras estranhas. A busca por liberdade tem matado nossos filhos. Eu quero minha liberdade. Eu quero ter o meu apartamento, eu quero ter o meu cantinho, eu quero ter o meu lugar. Amados, liberdade acabou em perdição, gente. Nós temos que entender isso. A queda ela é progressiva. A queda do filho pródigo não foi de uma vez, foi progressiva. Ele perdeu um pouco hoje, perdeu um pouco amanhã, perdeu um pouco depois da manhã. Quando ele olhou, ele já não tinha mais nada. O pecado não tira tudo de uma vez. O pecado não tira tudo de uma vez. Mas ele vai te drenando. Ele vai drenando a pessoa aos poucos, como se fosse uma hemodiálise espiritual. Ele vai drenar você. Ele vai te drenando. Primeiro você perde a sua saúde, depois você perde os amigos, depois você perde a sua casa, depois você perde a identidade. Você perde o seu caráter. Você perde tudo. Vai drenando tudo. A jornada do afastamento nos leva para o fundo do poço. A jornada do afastamento leva ao fundo do poço. A fome, a necessidade extrema, fez ele cair em si. Ele estava em desgraça. Ele teve humildade, ele reconheceu, e isso é importante na vida do crente. Eu perdi a dignidade, eu não sou mais considerado, eu não posso mais ser chamado filho do meu pai, eu não posso, eu perdi tudo. Eu não tenho mais dignidade, E eu termino esta live dizendo, nesta noite, para vocês que estão me assistindo, o arrependimento é a chave para voltar. O arrependimento é a chave. Fique com esta frase aí para você não esquecer. O arrependimento é a chave para você voltar. O desejo de voltar, ele baseou na esperança e no amor do Pai. Aleluia. Então fale do filho pródigo. Fale do filho pródigo,
É falar do grande amor de Deus. Glória a Deus. O filho que voltou para casa. Esta foi a live de hoje. Eu quero pedir aos irmãos que nos ajude a levar o Evangelho. Não esqueça de nos ajudar da maneira que você puder, orando por nós, clamando a Deus pela minha vida, pela minha saúde, me ajudando também financeiramente, para que eu possa ter condições de continuar mantendo essa programação no ar, através da internet, através da luz elétrica, através de tanta despesa que nós temos. Continue orando. Se Deus colocar no teu coração nos ajudar, de toda forma, em oração, em jejum, financeiramente, qualquer jeito, não espere amanhã, pode nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Deixando claro para vocês aqui, irmão Arildo Rodrigues, se inscreva no meu canal, meu irmão. Deus está sempre pronto para perdoar. Não importa tão longe você tenha ido, no vale do pecado, Deus está sempre pronto a te perdoar. Seja perdoado esta noite, em nome de Jesus. O vale do filho pródigo, o caminho do afastamento, do sofrimento, do isolamento e o retorno para a casa do Pai. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é um Deus maravilhoso. Não existe palavras para a gente expressar o quanto Deus é maravilhoso. Eu poderia pregar a noite inteira aqui. Noite inteira. Estaremos orando agora em nome de Jesus. Orando. Maravilhoso Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu venho diante da Tua presença, Senhor amado, cultuar o Teu nome, louvar a Tua palavra e Te agradecer pelo privilégio de podermos estar aqui nesta noite, neste momento de oração. Abençoe as pessoas, Senhor amado, que estão no Facebook nos assistindo, que estão no YouTube nos assistindo nesta hora. Pessoas que estão doentes, aflitas e problemáticas. Que Tu possa vir, Senhor amado, e operar o Teu grande milagre, o Teu grande poder, em nome de Jesus. Nesta noite, eu oro por cada pessoa que se inscreveu no canal. Eu oro pelos inscritos.
Eu oro por aqueles que deram likes, por aqueles que nos abençoou, por aqueles que estão nos ajudando com ofertas. Tem alguns irmãos ofertando no meu ministério, me abençoando financeiramente. Tem sim, eu não vou te mentir, tem alguns. Tem uma irmã aí do norte, do nordeste. Ela me abençoou esta semana com R$20. Como eu agradeci a Deus. Como eu agradeci a Deus. Porque o importante não é a quantia, mas sim a direção, a visão do reino que essa pessoa tem. Então, é nesta noite, nesta hora, irmã Elaine, é que nós viemos aqui agora, Vanete Gomes da Silva, todos que estão assistindo a gente, que estão chegando agora no final da live. Deus cura. Ele cura você nesta noite. Ele libera uma bênção de milagre para você esta noite. Ele libera uma nova história para você esta noite. Ele libera uma bênção dos céus para você esta noite. O orvalho da manhã, chuva será o dia, aleluia, alegria, paz e segurança. Neste momento de oração, eu coloco todos vocês que têm orado por nós, intercedido por nós, irmãs que estão com os filhos presos em penitenciária, como a irmã Aldinete, Deus irá dar a vitória, em nome de Jesus. Ore por mim, peça a Deus para enviar o anjo do Senhor, para que fique comigo esta noite aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão Hélio Silva, obrigado pela tua presença, obrigado por estar divulgando nossas lives, Antônio Brito, Lucinéia Rodrigues, todos vocês do Facebook, Ednete Bezerra, vocês que participaram da live, Adário Rodrigues, todos vocês, Mário Jorge, que estão aí ligadinho, Edivânia Silva no Facebook, vocês do YouTube, Deus abençoe vocês, nos ajude a levar a palavra. Irmã Luísa aí, de Estrela d'Alva do Caiçara, Deus te abençoe, irmã Luísa. Obrigado pelo conselho, vou beber muita água, pode ter certeza disso. Amém. Mas eu não estou abatido, minha irmã. Eu ainda tenho um pingo de felicidade no coração, porque eu estou vivo, eu estou aqui ainda, graças a Deus por isso. Em nome de Jesus. Ore pela minha filha, a Sara, ela vai completar agora, dia 28, mais um ano de vida. Ore por ela. Deus os abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.